Você quer começar a investir no mercado de ações, mas ainda não sabe como? Hoje eu vou te mostrar quais são as análises que você precisa fazer antes de investir em qualquer empresa. Bom, eu vou mostrar aqui na minha tela como você faz essas análises. Mas, antes de mais nada, eu peço por favor para você deixar o like, tá? Também, se você gostar do conteúdo, segue o canal. Também deixa nos comentários se você tiver alguma dúvida ou sugestão ou reclamação, deixa lá que eu vou ter o maior prazer de te responder. Primeiramente, nós utilizamos aí alguns fatores. Nós utilizamos geralmente uma análise fundamentalista de uma empresa, né? Então a gente vai a fundo ver sobre os números. Nós utilizamos também a fórmula de Graham e também utilizamos preço teto e um outro fator muito importante que é se essa empresa ela é uma empresa perene ou não. Bom, eu vou explicar aqui cada um desses componentes. Primeiro, a gente vai aqui para a fórmula de Ben Graham, né? Benjamin Graham foi um dos maiores investidores de todos os tempos e ele utilizava uma fórmula para saber qual era o preço justo de uma empresa e não o preço simplesmente cotado em tela, né? Então, como que funciona? Da ação e não o valor somente cotado em tela. E o valor de 22,5 que a gente utiliza nessa equação, ele foi encontrado referente a o seu PL e o seu valor sobre o patrimônio líquido, né? Eu vou mostrar aqui, por exemplo, em Banco do Brasil, para explicar melhor, né? Vamos lá. Então aqui, ó, a gente tem um PL que é o preço sobre o lucro, né? O preço da ação, que atualmente é R$ 50,91, dividido sobre o lucro por ação. Simplesmente isso. Então é esse valor e também preço sobre o valor patrimonial, né? Ou seja, o preço da ação dividido sobre o seu valor patrimonial. Então, no PL, Graham considera que até 15, né, de PL é considerável aí uma margem boa para investimento e em preço sobre o valor patrimonial, né, abaixo aí de 1,5, tá? Então, se a gente for fazer um cálculo aqui, a gente pode calcular, né, 15 vezes 1,5, que seria 15 de PL e 1,5 de PVP, a gente encontra o número de 22,5, tá? Então, isso aqui é o cálculo, né, de como encontrar esse valor da constante, né, de Graham. Então, vamos lá. A gente já tem o valor de 22,5 e a gente vai pegar esse valor e vai fazer vezes o LPA e o VPA. Tá? Se você for fazer uma análise de uma empresa, aqui eu peguei com o Banco do Brasil, mas você pode escolher qualquer outra empresa, né? Você vai pegar esses valores aqui, ó, o LPA e o VPA. Então, para a gente encontrar o preço justo de Banco do Brasil, a gente vai fazer a seguinte fórmula. A gente vai calcular o 22,5 da fórmula de Graham, vai fazer vezes LPA, que é 11,23, vezes o VPA, que é 56,97, igual, e aí raiz quadrada. Nesse caso, o Banco do Brasil daria 119,97, que seria o preço justo dessa empresa. Porém, o Graham ele diz que para você ter uma margem de segurança, você deve comprar a empresa com 40% ou 30% de desconto. Se a gente for fazer aqui, a gente pode utilizar, né, menos 40%. O valor de Banco do Brasil, então, que seria seguro, né, da gente comprar, seria de R$ 71,98. Porém, nesse caso, o que a gente faz? Como o Banco do Brasil é um estatal, a gente utiliza uma margem de segurança maior. E como que a gente faz isso, né? Então, ao invés de utilizar um PL de 15 e um PVP de 1,5, a gente pode utilizar um PL de 10 e mantendo aí o PVP de 1,5, né? Então, nesse caso, a fórmula ficaria assim, ó.
10 de PL vezes 1,5 de PVP, que daria 15. Nesse caso, a gente vai fazer vezes 11,23, que é o LPA, vezes 56,97, que é o VPA. E a raiz quadrada. Então, Banco do Brasil, o preço justo, nesse caso, ficaria em 97,96. E a gente vai utilizar a mesma margem de segurança de 40%. Então, menos 40%. O preço justo, então, de Banco do Brasil seria de 58,77, né, tendo aí a utilização da fórmula de Graham. Tá? Isso aqui daria para a gente uma margem de segurança bem confortável, né, de 40% pelo menos. Porém, a gente não utiliza somente esse indicador, como eu havia falado anteriormente, a gente utiliza outros indicadores também. Então, além dessa fórmula de Graham, a gente precisa utilizar o preço teto, né? O que a gente vai fazer é ver o quanto a gente quer receber de proventos, né, dessa empresa. Então, para fazer essa fórmula, a gente vai fazer da seguinte maneira. A gente vai descer um pouquinho aqui, ó, no site do Status Invest mesmo, na parte de dividendos. A gente vai utilizar aqui agrupar por ano, colocar como máximo, né? Então, no caso de Banco do Brasil, a gente vai pegar os últimos 6 anos para fazer uma média aí de dividendos, ok? Então, nesse caso, a gente vai pegar aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6. Né? Então, vamos fazer o cálculo. 0,94 mais 1,51 mais 2,55 mais 1,47 mais 2,26 mais 4,17, que é igual, e a gente vai dividir por 6. Então a gente está tirando aí uma média, né? Então, nesse caso, se você deseja receber pelo menos 6% de dividendo, você vai dividir esse valor por 6. Por que eu disse 6%? Porque Luiz Barsi, que é o maior investidor, pessoa física da Bolsa, ele considera 6% como o mínimo que você tem que receber de proventos dessas empresas. Então, a gente vai fazer o cálculo com 6% de Luiz Barsi, tá? Então, a gente vai pegar esse valor e vai dividir por 0,06. E o valor que a gente encontra em Banco do Brasil aí, com preço teto, recebendo pelo menos 6% de dividendos, é de 35,83, né? Então mudou bastante. Então, para você que considera aí Banco do Brasil como investimento, você tem que sempre estar atento a isso, né? Tanto a valorização da empresa, se você pretende vender ela futuramente, por exemplo, utilizando o método de Graham, seria uma ótima opção, né? Que, como a gente viu, a gente tem uma margem de segurança muito alta até chegar ao preço justo. Agora, se você pretende aí estar investindo para receber os dividendos, né, os proventos dessas empresas, você tem que considerar também qual é o preço teto com base nos dividendos pagos pela empresa, né? Que a gente viu que no caso de Banco do Brasil, para receber pelo menos 6%, teria que ser o preço de R$ 35,83, que na verdade, apesar da ação ela ter subido bastante, ela, alguns meses atrás, né, 5, 6 meses atrás, ela estava aí nesse preço aí de R$ 35,83, até menos, né, ela chegou a 32 e pouquinho. Então a gente sabe que é bem possível que ela volte também a esses patamares. Além desses dois indicadores, a gente também vai utilizar o site Fundamentei, tá? Então a gente vai utilizar esse site para ver a análise fundamentalista da empresa. Então a gente vai colocar aqui BBAS3. E aqui a gente tem alguns dados, né, bem importantes da empresa. Se a gente for pegar os 3 últimos anos, a gente consegue ver qual que foi o crescimento, né? Lembrando que aqui está sempre em bilhões, né? Então, no ano de 2020, estava com 116 bi, 134 e 153 no último ano. Então a gente vê que é uma empresa que ela vem com um crescimento, né, recorrente, tá? Com um crescimento aí
constante. Uma margem líquida também, bem tranquila, tá? A gente considera aí uma margem de pelo menos 15%, porém, se a gente for tirar na média, tá com 15, 10, 13, só que se a gente for ver os anos anteriores, tem uma margem maior, tá? Então a gente pode considerar como sim um bom investimento. O ROI também a gente considera pelo menos 15%, tá? Mas você tira mais ou menos ali uma média. E também, além desses indicadores, você tem que avaliar se ela é uma empresa perene, né? Se é uma empresa que vai te trazer lucro não somente daqui 2, 5 meses, um ano, mas sim por toda a sua vida, né, de investimento. O índice de Basileia também está tudo ok, está muito bom. E aqui a gente pode ver que, sim, o Banco do Brasil ele tem aí números muito bons, né? Números que a gente olha sempre antes de investir, que é se a empresa ela está dando lucro ou se ela está dando prejuízo, tá? Por exemplo, se o Banco do Brasil estivesse dando prejuízo, aqui estaria uma linha com P, tá? Estaria escrito PPP. Então a gente pode ver que a empresa está dando prejuízo. Se ela tiver ali em vermelho, né, escrito P, significa P de prejuízo, tá? Então não é o caso de Banco do Brasil, muito pelo contrário, e é por isso que Banco do Brasil aí vem tendo uma valorização muito grande, né? Se a gente for ver até aqui no próprio índice, né, do Fundamentei, a gente vê que o menor valor foi em 2020 aí, né, na pandemia, chegou a 21,13, atualmente aí está cotada a mais de R$50, né? Então, mostrei aqui 3 indicadores. E agora, o último indicador que a gente precisa ver é se uma empresa ela é perene ou não. Ou seja, se ela é uma empresa que ela consegue passar por dificuldades, né, como as crises da Covid, a bolha que teve nos Estados Unidos, né, que foi a bolha do subprime, onde as ações elas tiveram uma desvalorização enorme, né? E a gente precisa ver se essas empresas elas se mantiveram ao longo do tempo, né, dando lucro aos seus acionistas. Então, como que a gente vê se uma empresa ela é perene ou não? Vamos pegar, por exemplo, alguns setores do nosso mercado. Se a gente for ver, por exemplo, bancos. Os bancões, eles sempre dão lucros, né? E eles sempre vão existir. Então a gente tem que pensar em negócios que as pessoas elas não vivem sem. Por exemplo, banco. A gente precisa do banco, né? A gente sempre está ali fazendo uma transação ou outra, então a gente sempre vai utilizar um banco. Outra coisa, energia, né? Quando você sai de casa, por exemplo, para viajar, né? Digamos que você não vai utilizar nada, né? Porque você vai estar fora de casa. Quando você volta para sua casa, o que tem lá para você pagar depois de um mês? É uma conta de energia. A empresa de energia, ela ganha mesmo se você não utilizar. Então, é um negócio excelente. Se a gente for ver algumas características da empresa, a gente vai saber se é uma empresa boa ou não. Por exemplo, empresa de seguro. Quando você faz um seguro para o seu carro ou um seguro de vida, enfim, você pretende não utilizar, porque você não quer que seu carro bata ou que aconteça alguma coisa com você. Então, Banco do Brasil, por exemplo, tem a BBSE, que é BB Seguridade, né? Que é uma seguradora. Ou seja, quando você faz ali seu seguro, você não pretende utilizar, você reza para não utilizar, né? Então, a gente vê que quando a gente começa a analisar o que a empresa faz, né? A gente começa a entender melhor sobre o negócio. E aí a gente vai saber se essa é uma boa empresa para a gente investir ou não. Né, se ela é uma empresa perene ou não. E também, se a gente for pegar, por exemplo, alguns setores, né, alguns setores que já quebraram bastante, que é o caso da aviação, né, Varig, Embraer, enfim, várias empresas de aviação que já quebraram, a gente vê que não é um investimento que a gente pode contar com ele ao longo do tempo, né. Tem também a questão de construção, né? Construtoras, várias e várias construtoras já quebraram. São setores que, por exemplo, eu não invisto, né? Setor de aviação, setor de construção e também no setor de varejo, né? A gente teve recentemente uma varejista que quebrou e deu um prejuízo enorme aos seus acionistas, que foi o caso de Americanas, né? Então, esses são setores que a gente não investe, porque como nós somos investidores de longo prazo, a gente pretende comprar essas empresas, essas ações,
e manter durante a nossa vida inteira, porque na verdade o que a gente pretende é sempre receber ali os pagamentos de proventos, né, os pagamentos de dividendos que essas empresas elas fazem recorrentemente aos seus acionistas, né? Algumas fazem esses pagamentos aí mensalmente, outras trimestralmente, né? Mas você precisa primeiro fazer essas análises, né? Você analisa essa empresa, vê se é uma empresa perene, olha os números, faz o cálculo de Benjamin Graham, faz o cálculo do preço teto, né? E aí sim você vai conseguir investir aí em boas empresas e ter bons lucros. E se você gostou desse conteúdo, deixa o like, segue o canal. Também pode deixar nos comentários, né, se você tiver alguma dúvida, quiser que eu traga aí uma análise, né, de uma outra empresa, como por exemplo Santander, enfim, qualquer outra empresa que você quiser, vou ter o maior prazer de responder. Eu vou ficando por aqui e esse é o Quem Investe Enriquece.